Paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, para nós juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Quero externar a minha alegria de estar aqui nessa igreja pela primeira vez. Em Miraí já vim algumas vezes, em algumas igrejas, mas nessa igreja aqui é a primeira vez que eu venho. E depois eu até quero saber como é que vocês me achou mesmo, né? Porque a irmã mandou lá para mim e os irmãos estão de parabéns. Igreja linda, Deus abençoe. Quando o pastor falou aqui de investir, irmão, é isso mesmo, invistam, porque é bênção de Deus. Vocês têm uma igreja linda, um povo lindo. Na hora que eu vi os meninos chegando naquela frente, eu falei, gente, mas que menino bonito. Ó, parabéns para os irmãos, puxou os pais. Amém? Mas para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor, por confiar na minha pessoa. Obrigado à irmã que nos fez o contato. Obrigado você que vai tirar um pouco do seu tempo para me ouvir aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome eu sou o pastor Geraldo, mais conhecido como pastor Geraldinho. Muita gente me conhece porque como eu comecei meu ministério bem novo, então o pessoal me conhecia como Geraldinho. Agora o Geraldinho já passou, já caiu, e esse é o cabelo. Falou, oh meu Deus, na minha época já foi, né? Foi embora, mas Jesus é bom, né, irmão? Se nós estamos aqui caindo vivo, é porque eu estou envelhecendo vivo, né? Quem quer morrer cedo, quem quer morrer jovem, ficar jovem é só morrer cedo, né? Então Deus tem cuidado. Eu sou o pastor Geraldo, eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, aqui é da mesma igreja ali da Rua Senhor dos Passos, onde tem lá, eu conheço muito a Lucimara Magalhães, não sei se alguém conhece, muita amiga minha. Nós estamos lá em Viçosa, trabalhando na obra de Deus, lutando lá. Também sou professor do Estado, sou professor de filosofia do ensino médio e de ensino religioso para o ensino fundamental. Então, quem é aluno do ensino médio, eu dou aula de filosofia. Quem é do fundamental, eu dou de ensino religioso. E aí, nós trabalhamos circularmente na obra e vamos lutando até o dia que Jesus vir nos buscar, né? Quero louvar a Deus por estar aqui na Igreja Batista. Eu tenho um carinho muito grande pelos batistas. Eu fiz o meu bacharel em teologia pela uma faculdade batista, da Convenção Batista Brasileira, né, CBB, e depois convalidei ele pelo MEC, mas assim, eu aprendi com muitos mestres e doutores do meio batista. 90% dos meus professores eram batistas. Eu tive alguns presbiterianos, mas eu louvo a Deus, porque os batistas são conhecidos, apesar de vocês não pertencerem à Convenção Batista Brasileira, mas os batistas em si são conhecidos pelo o cuidado com a palavra de Deus, né? A preocupação com um estudo genuíno da palavra de Deus. E como eu não sou bobo nada, já corri logo atrás de que eu sabia que entendia bem e estudei com vocês. Então, estou feliz, tenho um carinho muito grande pelos irmãos. E vamos à palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Nós estamos aqui num congresso, né, da família, cuidando da família. É lógico, irmão, que o nosso tema que os irmãos escolheram, família, ele não é um tema muito avivado, não. Porque, na realidade, todos nós precisamos dar uma melhoradinha. Ninguém é tão bom que não possa melhorar. Então, quando nós falamos de família, irmãos, infelizmente, a família tem sido bombardeada, atacada. Nós estamos presos, como se diz, né, como um bom professor de filosofia, presos no mundo capitalista, que está tentando nos desfocar o dia inteiro. Hoje vocês verem na mídia por aí que as pessoas põem filhos na creche e passeiam com cachorro. Não passeia com o filho, os filhos ficam na creche o dia inteiro, mas os cachorrinhos nós estamos lá com a coleirinha passeando com eles. Hoje a gente nem filho e nem cachorro, já tem gente que já quer os bebezinhos reborde. Eu até brinquei, que a minha esposa é professora também, brinquei com ela, falei, eu vou formar em pedagogia, abrir uma creche para bebê rebote, cobrar uns R$1.000 de cada um, que aí aqui cabe 40 bebês, R$1.000 de cada um, eu ponho os 40 lá agora para ficar tranquilo que eu vou cuidar bem deles. Ó, agora é a hora da soneca, eu deito e vou dormir com eles, porque não precisa se preocupar com muita coisa, né? Então assim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque são coisas que estão acontecendo em nosso meio, que até no meio cristão nós já estamos achando normal, e nós não podemos achar normal, irmão. A família dá certo, a família é projeto de Deus, família é projeto.
o cachorrinho é bom, eu tenho lá uma shih tzuzinha que nós amamos de paixão e dorme na cama com a gente, e come ração prêmia para não ter corante, para não fazer mal para ela. A gente ama o bichinho, mas eu não posso pôr nada a não ser Deus acima da nossa família. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Contudo, irmão, pastor, esse versículo é pesado. Esse versículo é pesado. Mas vamos lá, os irmãos que escolheram. Vamos embora. Irmão, quando nós olhamos para esse texto de Paulo, os irmãos sabem que Paulo, ele estava treinando Timóteo a ser um pastor. Na realidade, Timóteo era um pastor mais novo do que o costume da época, né? Hoje nós temos o pastor aqui, pelo semblante dele eu percebi que ele é uma pessoa jovem. Então, nos tempos do apóstolo Paulo, não era comum um pastor jovem à frente de uma igreja. Na realidade, nem rabino, nem líder, nada, porque naquela época se valorizava muito a idade. Eles acreditavam, principalmente dentro da cultura judaica, que a sabedoria, ela não estava só no ler e no aprender, não, a sabedoria estava com a experiência de vida. É lógico que não está errado o que eles acreditavam. Então, para ser um líder, para ser um pastor, teria que ter uma idade mais avançada, teria que ter. Então Timóteo foi um aí dos pioneiros na época do apóstolo Paulo, uma pessoa que começa a se destacar como um pastor e cuidar de uma igreja sendo de pouca idade. Tanto é que Timóteo teve uma resistência. Quando vocês vão lendo as cartas de Paulo a Timóteo, quando Paulo orienta ele: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo do fiel, aqueles que o presbitério impuseram as mãos. Por quê? Porque estava tendo resistência de pessoas mais velhas, os anciãos da igreja não aceitavam. Como pode pôr um menino desse para me ensinar? Como pode pôr uma pessoa tão jovem? Não, os velhos. Então Timóteo, ele começou o ministério dele meio que tentando romper uma barreira, quebrar um tabu que era da sua época. E Paulo orientando ele em tudo, porque Paulo acreditava no ministério de Timóteo. Paulo sabia que aquele menino, ele tinha futuro, que ele, como diz o povo, ele ia vingar por uma coisa boa, e precisava treiná-lo para ele poder chegar aonde Deus queria que ele chegasse. A princípio, nós olhamos esse capítulo 5, que ele vai trabalhar especificamente o contexto cristão dentro da igreja. Nesse capítulo 5, Paulo treina Timóteo especificamente em trabalhar com o povo, com a igreja, e ele até reparte em faixas etárias. Você pode manter sua Bíblia aberta aí para você acompanhar, quando ele vai tratando isso. Eu queria pedir, joga lá no versículo 1 para nós, que nós vamos seguir nos versículos. Então, Paulo, ele começa a falar: olha, Timóteo, você precisa conduzir a igreja. Só que a igreja, irmão, é uma pluralidade difícil. Nós estamos aqui, crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, mais novas, adultas, mais velhas, mais experientes, até chegarmos a anciãos aqui. E quando nós olhamos para dentro da igreja, nós sabemos que isso dá choque de gerações. Hoje, por exemplo, eu que estou com meus 45 anos de idade, quando eu vejo a moçada hoje, os jovens, principalmente eu que vim de um contexto assembleiano, os irmãos que já tiveram algum contato com a Assembleia de Deus, sabem que a Assembleia de Deus era uma igreja muito rígida, pregava muita salvação. Eu costumo dizer que a Assembleia de Deus, Jesus livrou ela de ser uma seita por pouco, porque ela estava quase se tornando, não fala que eu falei isso não, tá, irmãos? Mas ela estava quase se tornando uma seita, porque chegou uma época da Assembleia de Deus que ela pregava a salvação pela vestimenta, a salvação pelo corte ou não de cabelo, a salvação pelas joias ou não, pela maquiagem ou não, e começou a botar aquilo como padrão de salvação. E aí começou a entrar para aquele caminho que já não era mais Cristo que salvava, era a roupa que você vestia, era o cabelo
cabelo que você não cortava, era a maquiagem que você não usava, era a bermuda que os homens não punham, era a calça que a irmã não punha, mas Jesus teve misericórdia da Assembleia de Deus e salvou eles a tempo, amém, irmão? Hoje, graças a Deus, estão salvos, né? Ou pelo menos tem que estar no caminho para ser salvo. Então, nós olhamos isso, que tinha muito, eu que vim dessa pressão, né? Quando hoje eu vou ver os jogos, de vez em quando me choca, porque hoje a moçada já serve a Deus de uma maneira diferente que na minha época serviu. Então quando eu olho hoje, dá aquele choque de geração. E por isso que Paulo, ele vem ensinando a Timóteo, cuidado com o choque de geração. Temos idades diferentes, mas todo mundo serve um Deus só. Nós estamos aqui como família, porque antes de Paulo tratar a família no sentido biológico, no sentido de sangue, ele começa tratando a família como igreja. Então, antes de eu chegar no marido, na mulher, do pai, da mãe, dos filhos, essas coisas, eu quero tratar a gente como igreja. Nós somos igreja, irmão, e essa é a maior família que existe no mundo. Nós precisamos entender, como o pastor aqui anunciou nos avisos, quando nós falamos, irmão, vai ter célula, vai ter trabalho de oração, vai ter culto. Irmão, cuidado com o mundo que está tentando desfocar você, porque o mundo que nós vivemos hoje é aquele mundo que você tem que levantar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro, que você tem que ter, você tem que mostrar que você tem uma casa boa, você tem que mostrar que você tem um carro bom, você tem que mostrar que você estudou, que você conseguiu. É lógico, não é pecado estudar, não é pecado ter casa boa, não é pecado ter casa, você pode ter até 10, o quanto que você quiser, mas o que você não pode perder em mente é que antes da casa, antes do carro, antes do dinheiro, antes do estudo, nós somos seres humanos, e como seres humanos nós precisamos viver em sociedade, e a sociedade mais perfeita do mundo atual é a igreja que Jesus plantou aqui nessa terra. Essa é a sociedade que dá mais certo, quando nós entendemos o que é evangelho. Então, essa pessoa que está do seu lado, quando nós criticamos um irmão, quando nós falamos mal uns dos outros, irmão, nós estamos atirando contra a nossa própria casa, nós estamos destruindo aquilo que Deus construiu para ser um exemplo para a sociedade. O mundo tem que olhar para a igreja e se espelhar em nós, e olhar para nós e dizer, gente, você quer ver como é que funciona a sociedade perfeita? É só você olhar os crentes, aqueles que servem a Jesus, tem o padrão, tem o modelo. E antes as pessoas falavam, eu costumo dizer, irmão, que nós não podemos perder o foco. Por quê? Há muitos anos atrás, porque eu sou crente há mais de 30 anos, eu lembro das pessoas do mundo comentando, você já viu como é que os crentes é unido? Você já viu como é que acaba o culto? Enquanto um irmãozinho não chega em casa, o outro vai junto, que ele dá carona, ninguém anda a pé, ninguém diz não sei o que lá, e os irmãos, é tudo unido, você já viu? Tudo que eles marcam, eles estão juntos, e eles estão ali, e eles estão desse jeito. Eu lembro, irmão, as pessoas do mundo falando, gente, o crente engraçado, né? Ele sofre, aquela mulher, ela é crente, ela não tem nada, ela vive numa casinha caindo aos pés, e a mulher vive cantando, vive sorrindo, vive alegre. Eles se casam confusos, irmão. O que tem no meio desses crentes? Que pode acontecer o que for, que eles estão rindo, eles estão cantando, eles estão dando glória, eles estão servindo. Irmão, o que tem? Outro dia um aluno meu passou, pastor, ô professor, você estava na igreja tal dia? Eu falei, estava. Porque eu ouvi sua voz. Eu falei, meu filho, eu gritei demais lá, eu estava lá. Aí tem dia que eu chamo, vão lá na Miguel pra você ver. Mas como é que ela? Meu filho, lá uma loucura. Lá uma loucura, você tem que ir lá para você ver que doideira que é nós dando a gritar igual doido lá, e nós faz cada movimento lá, e nós só fica doidão lá. Aí ele falou, mas é assim que é? Eu falei, é. Aí ele falou, mas por que vocês fazem? Deus é surdo? Eu falei, engraçado, por que quando o Flamengo faz gol, você grita igual um doido e pula? Por que quando o Corinthians faz gol, você dá um pulo lá, fica lá pulando, rodando, levantando, igual? Por que quando o Cruzeiro, o atleta, que nós ficamos emocionados, né? Falei, então, meu filho, você fica emocionado porque tem 22 homens no meio do mato correndo atrás de uma bola. Eu fico emocionado porque eu sinto Deus vivo no meio da igreja, no meio do povo. Então eu grito mesmo, eu dou glória mesmo, eu pulo mesmo, porque se eu posso fazer isso para um homem correndo atrás de uma bola, eu posso fazer isso para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia!
Então, irmão, nós temos que mostrar para o mundo a nossa alegria. A nossa alegria, irmão. O mundo tem que ficar louco de ver. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós se perdemos. E hoje o irmão tem um carro novo. Não pode dar carona, vai sujar meu carro. Tem irmão que ainda até com a flanela. O irmão pisou naquele... É lógico que a gente fica com raiva quando pisa mesmo, né, irmão? Mas tem que tolerar. Quando ele pisa naquele meizinho da porta, quando você, ao invés de passar direto, ele faz questão de pisar naquele negócio, né? Aí o outro vai... Ai, não vou dar carona não, porque ele pisa. Aí o irmão que bate a porta, né? Ah, meu Deus do céu, tem hora que aquilo ali, você tem que fazer uma oração antes da carona, que o irmão entra e chulepe na porta, quase que a gente sai do outro lado. Porque, mas irmão, eu sei que dói quando bate a porta do carro, dói quando pisa no meio, mas nós somos família, e família tolera, família suporta, família fecha o E assim para não falar nada depois da glória. Oh Jesus, bateu a porta do meu carro, eu estou levando o irmãozinho para casa, o Senhor vai me abençoar por isso, irmão. É assim, vida de crente é vida de alegria. Nós não podemos nos prender às coisas deste mundo. Porque antes, né, lógico que nós temos que, amanhã 6 horas da manhã eu estou de pé, a minha esposa 5 horas está de pé. Por quê? Porque nós vamos correr atrás, é lógico que eu quero, é lógico que é bom, mas nós não podemos focar. O maior foco tem que estar aqui, ó. Você tem que ter alegria, irmão, quando falar assim, nós vamos juntar, eu vou ver o irmão, eu nem gosto muito daquela irmã, mas por amor a Cristo, vamos suportar e vamos amar, vamos andar junto, vamos caminhar, vamos seguir. Então Paulo, ele vai tratando isso na igreja, e no versículo 1, ele começa dizendo, olha lá, não repreendas o idoso com aspereza, mas admoeste-o como um pai. Primeira coisa, os idosos na igreja, irmão, essa parte eu vou passar, porque eu quero focar mais a família depois, mas primeiro, os idosos, irmão, nós precisamos ter paciência com os nossos velhinhos. Nós somos crente, irmão. Aí eu fico vendo as pessoas sem paciência. Chega na fila, esses velhos aqui na fila do bar, na lotação. Fica todo mundo bravo, irmão, com os idosos. Primeiro, quem despreza a velhice é porque não tem noção que vai ficar velho um dia. Porque se você tiver noção que você vai ficar velho um dia, você aprende a respeitar os mais velhos. Porque hoje eu aguento dar esses pulinhos aqui, mas até quando que eu vou aguentar? Vai chegar um dia que eu posso chegar aqui com uma bengalinha e falar, irmão, me ajuda aqui, segura aqui para mim, porque está difícil. Por quê? E se Deus quiser, eu quero chegar. Porque se eu chegar à velhice, é porque o Senhor me conduziu com vida até lá. Então Paulo começa a dizer, no meio de vocês, no meio do povo de Deus, tem lugar para todo mundo. Uma coisa que eu tenho me preocupado, pastor, eu sei que aqui os irmãos não fazem isso, mas algumas igrejas, principalmente lá em Viçosa, isso é muito forte por causa da universidade. Não sei se alguém que conhece a Universidade Federal de Viçosa, isso é muito forte. As igrejas estão se voltando só para jovem. É a igreja da moçada. Os irmãos velhos da igreja, os anciãos da igreja estão ficando sem lugar. Por causa da universidade, ela foca, jovem, jovem, jovem. Quando for ver, não está tendo espaço, irmão. O reino de Deus tem espaço para todo mundo. Tem para criança, tem para adolescente, tem para o jovem, tem para o adulto, tem para o velho. Todo mundo aqui foi chamado por Deus para uma grande obra. E o Espírito Santo de Deus está sobre todo mundo aqui nessa igreja. Aleluia. Então, Paulo está dizendo, não repreendas o idoso com as pessoas, não chame atenção, não trate de qualquer maneira, mas trata como um pai. Cuida dos idosos, irmãos. Vamos cuidar dos nossos idosos. Lembra da lei da semeadura? Se você plantar hoje, você vai colher amanhã. A lei da semeadura não falha não. Quem despreza a velhice hoje, toma cuidado, vai ser desprezado. Eu costumo dizer, lá na Miguel eu bato muito sobre a lei da semeadura. Ninguém que planta um caroço de milho, colhe só um caroço. Eu não entendo muito de agricultura não, mas quando você planta um caroço de milho, nasce um pé de milho. Um pé de milho vai dar entre 3, 4 espigas, não é isso? Quem entende aí me ajuda aí. Cada espiga, eu não tenho ideia, mas mais de uns 200 caroços deve ter. Então, você planta um caroço, você vai colher no mínimo 700, 800 grãos para um. Olha a lei da semeadura, irmão. Então, cuidado. O que você está plantando, você vai colher, ó. Então, cuide dos nossos idosos. Depois ele fala dos jovens. Aqui, no caso, ele está falando do caso dos masculinos. Como irmãos.
Os nossos jovens precisam de espaço. Nós que somos pastores, nós não podemos sufocar os sonhos de ninguém. O caso de José foi um exemplo claro. José chegava lá, tive um sonho. Aí cá todo mundo. Aí às vezes, mano, nós estamos querendo segurar os jovens, cortar os sonhos deles. Às vezes você que é pai e mãe, se o seu filho falar para você o maior absurdo, se é um sonho, invista no sonho dele, porque você não sabe aonde Deus vai levar essa pessoa. Tá, tem muito pai, mas quando o filho para, pai, eu quero ser, meu filho, larga de bobeira, para com isso. Não, irmão, você não sabe. Falaram para José que era um absurdo, que ele era um louco, que ele estava querendo aparecer, que ele estava querendo ser maior do que eu. Você acha que você vai ser maior do que nós tudo? Se for José na época, se ele fosse mais esperto, eu quero. Deus me deu um sonho, mas irmão, a gente não sabe aonde Deus vai nos levar. Você está aqui em Miriaí hoje, é hoje que Deus te pôs, mas irmão, o mundo do nosso Deus é muito grande, e você não sabe aonde Deus vai te levar, e o que Deus vai fazer através da tua vida. Então não sufoque os sonhos de ninguém, os jovens principalmente. Pode passar, irmão, versículo 2, ele vem dizendo, olha lá, as mulheres idosas como mães, já está na parte dos idosos. As jovens com irmãs como toda pureza. No caso das jovens, irmãos, nós precisamos olhar para os nossos jovens e enxergar potencial. Sabe qual que é o problema da igreja evangélica brasileira hoje? Que a gente só enxerga um potencial depois que o diabo enxergou primeiro e já pegou. Você pode olhar, a igreja sempre está atrasada em relação a alguma coisa. Quando a gente percebe alguma coisa, o mundo já tinha pegado, já estava usando, e aí quando a gente vai ver na guerra, o inimigo já passou na frente. Tem hora que nós estamos dormindo, irmãos. Infelizmente, a igreja brasileira tem hora que ela dorme, tem hora que ela não está pescando. Deus está mostrando, Deus está dando sinal. Você vê, eu vi um pastor falando outro dia, uma coisa que eu concordei. A pandemia foi algo terrível para nós tudo, não foi? Todo mundo sofreu com a pandemia e tudo, mas a pandemia fez uma coisa. Ela adiantou a igreja na parte de mídia, de rede social, em mais de 10 anos. A igreja avançou 10 anos nessa parte de mídia, de divulgação, por causa da pandemia. Ou seja, uma coisa ruim, mas Deus tem seus propósitos, irmão. Por isso nós temos que aprender, como eu falo, dai graças em tudo. Você não sabe o que Deus está fazendo. Pode estar o mundo virando do avesso. Eu costumo dizer que Deus, irmão, é como se fosse um teatro. Tem hora que não começou o teatro, a cortina está fechada e você não está apresentando. Você fala, mas não vai ter nada. Mas de vez em quando você olha por debaixo, quem já foi no teatro, você vê um pezinho passando correndo, você vê alguém esbarrando na toalha. Então você sabe o quê? Que não está tendo nada, mas está tendo movimento lá atrás. A mesma coisa com o nosso Deus. Tem hora que você não está vendo nada, mas não preocupa não. Tem pezinho passando ali de baixo, para lá e para cá. Deus está fazendo alguma coisa pelo povo dele, pela igreja dele. Ainda que você não está vendo, Deus está fazendo alguma coisa por nós, irmãos. Ele está fazendo, está movimentando, preocupa não. Eu costumo dizer, com Jesus o barco balança bem, mas não afunda. Se Jesus está no barco, meu irmão, você não vai afundar. Aleluia, pode passar, versículo 3, aí ele vem dizendo, tratai com toda atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Pode passar, esse daí é tranquilo que eu quero. Olha lá, todavia, agora nós vamos começar. Se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família. Agora ele começa a sair fora do contexto de igreja, começa a entrar no contexto, o que é que ele está dizendo? Vamos cuidar de todas as, só que então, porém, se essa viúva tiver filho, tiver neto, tiver alguém que pode responder por ela, aí já não é a igreja mais não. Aí ela, esses aprendam primeiramente a colocar a religião em prática, zelando por sua própria família. Pode pular direto para o 8 agora. Zelando pela sua própria família. E aí depois ele vem dizendo o quê? Olha lá, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, este negou a fé e se tornou pior que um incrédulo. A responsabilidade familiar na vida cristã, cuidar da família é um ato fundamental da fé. Irmão, Paulo está tratando aqui, cuidar da família como um pilar da fé. Repita comigo, família é um dos pilares do cristianismo.
ou eu cuido, ou eu não sou cristão. A família é um pilar do cristianismo, irmão. Paulo deixou claro aqui, claro, é um pilar. Então, nós podemos tratar na teologia, eu tenho certeza que tem aqui várias pessoas formadas, teólogos, pessoas que gostam de estudar. Nós podemos tratar aqui da adoção, justificação, regeneração, adoção, podia tratar de um monte de coisa. Mas muitas das vezes nós negligenciamos, nós sabemos a doutrina teológica dos pilares do cristianismo, mas nós negligenciamos esse. A família hoje, para nós, é um pilar do cristianismo. Ou eu cuido ou eu não sou cristão. Não tem como fugir. É um ato fundamental da fé. E aí, ele vem dizendo para nós, primeiro, que nós não podemos negligenciar a nossa família. Porque quem não cuida da sua família, fracassa na fé. E aí ele começa tratando alguns, mas lógico que ele não exemplificou isso aqui, mas isso aqui, pelo contexto, você vê. Quando ele fala que é cuidar, ele está falando de 3 necessidades importantes que nós precisamos cuidar da nossa família. A primeira necessidade é a necessidade física. Repita comigo, necessidade física. Primeira coisa, irmão, quem casa tem que aprender a cuidar da casa. Quando eu falo da casa, coisas físicas. Por exemplo, um homem que quer casar, um jovem que quer casar, ou um irmão que já casou, irmão, não tem como ter preguiça não. É lógico que hoje as mulheres avançaram e glória a Deus por isso. Hoje as mulheres são formadas, elas trabalham, ou mesmo sem formação, trabalha, ela tem o seu dinheiro, ela ajuda na casa, e isso é muito bom, porque a gente somando consegue avançar mais. Mas irmão, não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. A responsabilidade da questão física, das necessidades físicas da casa, ainda está sobre o homem. Eu sei que nós vivemos num país machista, ou feminista, ou qualquer coisa que você achar, mas a Bíblia não anda nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia é reta, a Bíblia segue o padrão, e nós temos que seguir o padrão. Então a responsabilidade de cuidar de uma casa, ela está sobre o homem. O homem que é obrigado a suprir as necessidades financeiras de uma casa. É o homem que tem que botar comida na mesa. Ah, irmão, mas minha esposa ganha mais. Não tem problema, mas você tem que administrar aquilo lá. Falar, o seu dinheiro a mais, você não reforma a cama, deixa que o homem que tem que comandar o negócio. Ah, pastor, mas se a mulher, o homem não tem destreza... Irmão, em comum acordo, quando eu falo administrar, não é que o homem tem que pegar o dinheiro da mulher e ele gastar, não. Eu estou falando que ele que tem que coordenar, puxar o negócio. Se a mulher que tem mais dote administrativo do que o homem, não tem problema nenhum ele passar o dinheiro para ela. Mas, irmão, o homem, ele tem que aprender a segurar as pontas do negócio. Ele tem que aprender a segurar as pontas. Lá em casa, por exemplo, eu estou mexendo lá em casa, mexendo uns negocinhos lá. Eu não vou falar com a minha esposa, vai lá comprar o cimento, a areia. Não, quem tem que resolver isso sou eu. É eu que tenho lá. Eu só levo ela a escolher piso, azulejo, porque aí a mulher, ela tem um dote, um olhar melhor do que a gente. Mas quem tem que puxar o negócio, irmão? Quem casa tem que lutar para, como se diz, suprir as necessidades físicas da casa. E nós estamos vivendo um monte de gente hoje, desculpa eu falar a realidade, mas um monte de homem hoje que está vivendo um negócio de mimimi, igual a gente já viu na mídia. Ah, desculpa porque eu nasci homem. Pelo amor de Deus, irmão. Gente pedindo desculpa porque nasceu homem. Se Deus fez você nascer homem, então assume o papel que Deus te deu. Vai casar, assume essa família, assume essa esposa, assume esses filhos. Levanta cedo, vai trabalhar, caleja mal. Se não quiser calejar tanto, então vai procurar uma profissão melhor. Mas quem tem que entender isso é você, homem. Nós precisamos cuidar da nossa casa financeiramente. Tem que ter pão na mesa, tem que ter leite. Eu não estou dizendo que você tem que ser rico. Eu tenho que dizer para você que você tem que olhar para a sua casa, poder olhar para sua esposa, olhar para seus filhos e falar, tem sustento nessa casa, tem pau. Se puder ter uma picanha lá, tem, mas se não puder, pelo menos um músculo você tem que ter dentro de casa. Nem se for carne moída, ou até ovo, que está virando ouro o ovo agora, né? Mas tem que ter alguma coisa dentro de casa. Nós precisamos cuidar. Quando eu levanto cedo, a minha missão é o quê? É trazer sustento para minha casa. Quando eu levanto, qual é a minha obrigação? É trazer pão na mesa para minhas filhas, pão na mesa para minha esposa. Isso é responsabilidade de homem.
E Paulo está dizendo, supre as necessidades físicas da tua casa. Tem que ter uma cama para dormir. Ah, pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Irmão, tem coisa que a gente tem que esforçar. Por exemplo, nessa vida corrida que nós estamos tendo. Irmão, na sua casa tem pelo menos um tanquinho para ajudar a esposa. Ou até hoje já está esfregando aquele tanque lá naquele negócio lá. Tem que ter, mas as irmãs que vai casar solteira já é um item obrigatório. Antigamente, pode falar, tendo uma cama, um fogão e uma geladeira, tá bom. Hoje não tá não. Tá não. Eu lembro, os mais antigos, quando ia casar, não, você tendo uma cama, um fogão e uma geladeira, tá bom. Hoje não tá não. Hoje não tá não. Não vai nessa onda de cama, fogão e geladeira não, que isso não vai dar certo não. E nós precisamos entender, irmão, eu dou muito estudo para casar, hoje eu não vou falar esse tipo de tema porque não é o caso. Mas a gente precisa entender que amor não segura casamento não. Tá? Eu amo. Para com isso. Para com isso, amor não sustenta. Tem muita gente que quando casou se amava de verdade. Tem muito casamento que começou com amor de verdade e hoje está divorciado, está separado, não estão juntos mais. Muita gente casou por amor, amava, mas o amor, irmão, ele alavanca o casamento, mas depois o diálogo, a construção, a prosperidade, isso tudo que vai mantendo. À medida que a gente tem diálogo, que a gente vai alicerçando, comunhão, só o amor não sustenta não. Não adianta você falar assim, casa comigo por amor e não ter nada, a vida não sair do lugar achando que amor vai sustentar, que não sustenta não. Nós precisamos enxergar isso. Outra coisa que Paulo fala, necessidades emocionais. Repita comigo, necessidades emocionais. Aí, irmão, nós precisamos trabalhar o quê? A questão do diálogo. E é isso, eu até vou ser sincero para os irmãos. Você acredita que a física hoje é a mais fácil que está tendo? Porque nós somos tão focados em ganhar dinheiro e trabalhar, que ter as coisas hoje está sendo a mais fácil. As necessidades físicas é a mais fácil, porque embutiram em nós trabalhar, ganhar dinheiro, não é pecado, nada disso, mas embutiu tanto em nós ter as coisas, porque hoje nós temos tudo. Nós temos todo mundo em casa hoje. Antigamente nós ouvia falar, você viu a mansão do fulano, tem porcelanato. Irmão, hoje até eu ponho porcelanato lá em casa. Hoje todo mundo, mas nós trabalhamos bastante, graças a Deus, para isso, para poder ter um recurso, para ter. Então as necessidades físicas é as mais fáceis que tem para resolver. Agora vem a questão emocional. E aí a gente entra no embate. Porque a necessidade física, ela está engolindo a emocional. O que está acontecendo? Nós trabalhamos dia e noite para ganhar dinheiro, mas nós não temos tempo para sentar na mesa com a nossa família. Nós estamos tão focados no trabalho, principalmente essa onda que veio, que a gente tem que ser o melhor, que nós temos que lutar mesmo, realizar profissionalmente. Isso é tão lindo quando a gente fala, né? Eu também sou formado em administração. Antes de ser professor, eu trabalhava como analista. E eu trabalhei numa empresa, não sei se alguém conhece aqui, já ouviu falar naquele doce de leite Viçosa, o melhor doce de leite do Brasil. Trabalhei lá por 23 anos. E lá na empresa, era isso, era reunião. Vamos lá, nós vamos ser o melhor. É o sucesso profissional, o topo, o céu é o limite, e aquela coisa toda, e a gente fica tão focado em ser bom profissionalmente, eu ser o melhor, e eu alcançar, e ter promoção, que aí a gente se envolve naquilo e esquece o mais importante, a nossa família. Eu vi esses menininhos lindos que veio aqui, que vocês estão de parabéns, são lindos mesmo, tá? Lindo as crianças que estavam aqui na frente. Quanto tempo você tem perdido com o seu filho ou sua filha? Quanto tempo, irmão, nós temos parado do nosso dia para sentar com eles, para conversar com eles, para ter um diálogo com eles? Eu lembro lá em casa, irmão, nós precisamos orar muito, porque lá em casa nós tínhamos o problema da televisão. A ciência falava, os especialistas, todo mundo ensinava, não pode comer na frente da televisão, pede um momento especial da família. E lá em casa era assim, cada um catava o prato de comida, nós íamos pro sofá e estava lá, filme, sei lá, pegadinha do Silvio Santos, e aí nós lá comendo, e todo mundo, cada um com um prato na mão comendo. E aí eu entendi isso, né, e fui orando, e fui dando ordem, a hora começava bem, daqui a pouco nós voltava para a TV, aí nós fomos orando, brigando, e não pode, nós temos que estar unidos, nós temos que comer junto, não pode, oramos,
brigando, até que nos libertamos da TV. Até demais, que hoje a TV nós tiramos até da tomada, nós passamos mês sem ligar a TV, nós nem mexemos com TV mais. Aí fomos para a mesa, que linda família reunida, nós tudo na mesa comendo. Só que aí apareceu isso aqui. E qual que está sendo a minha luta agora? Senta todo mundo na mesa, cada um com um na mão, e nós estamos lá comendo. E isso quando nós não liga cada um num vídeo, começa até a brigar. Abaixa aí que está atrapalhando o meu. Aqui, eu estou querendo ouvir aqui, você não está deixando eu ouvir, porque o seu está mais alto que o meu. Só acontece na minha casa ou tem mais alguém que pode dizer um amém aqui? Então nós somos tudo no mesmo barco. Está vendo, mas como é que o pregador também é pobre, miserável, pecador, igual todo mundo? Tem diferença não. Nós somos tudo no mesmo barco, de joelho dobrado, pedindo Jesus misericórdia. E eu tenho lutado e falando que a gente não pode pegar no celular na hora da comida. É sagrado esse momento, nós temos que reunir em família para conversar. Mas para ficar livre do bendito é uma luta, irmão. Necessidades emocionais, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar. Teu filho está crescendo, está virando adolescente, e tem hora que você não parou para conversar com ele ainda. Você não sabe, é rapaz, você ainda não percebeu que ele está virando rapazinho e está gastando quase uma hora dentro do banheiro. Você tem que bater lá, o que você está fazendo aí, menino? Pelo amor de Deus, sai. Quando você vê que está demorando mais, desliga o padrão para a água cair gelada, para acalmar ele, para ele sair do banheiro, porque às vezes está meio agitado, irmão. Você tem que cuidar, é seu filho, é a herança que o Senhor te deu, a sua filha. Ela está crescendo, ela está naquela fase de se apaixonar por todo príncipe encantado que aparecer. Você precisa guiar ela, irmão, porque se você não guiar, vai aparecer sapo para casar lá na sua casa. Guia ela para o príncipe mesmo vir. E o que é o príncipe? É um homem lindo? Não, é um homem que teme ao Deus Todo-Poderoso. É uma moça que vai casar com seu filho que teme ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que olhar, tem que conversar. As mulheres precisam de atenção. Quanto tempo você para conversar com a sua mulher? Qual é o diálogo que você tem em casa, irmão? Porque nós trabalhamos o dia inteiro, nós chegamos mortos em casa e não tem tempo. E aí nós queremos a TV, nós queremos a internet, nós queremos tanta coisa. E as necessidades emocionais vão passando e nós vamos ficando perdidos. Irmão, nós estamos vivendo na geração da depressão, da ansiedade, do estresse. Irmão, e isso chegou na igreja. Antigamente nós até falávamos, né? Nós podíamos bater no peito. Isso é coisa do demônio. Isso é coisa do demônio. Falávamos ou não falávamos? Quando chegava alguém com depressão na igreja, nós ainda punha a mão tentando fazer ele cair. Sai, demônio! Só que aí chegou em nosso meio. E agora? Nós vamos dizer que é demônio? Como diz o velho ditado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Enquanto estava só lá no mundo, é porque não tem Jesus, porque não vem para a igreja, porque não serve a Deus. E na hora que bateu na nossa porta, como é que nós faz agora, irmão? Nós precisamos trabalhar, irmão. Trabalhar essa questão emocional com a sua casa, conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, conversa, irmão, desliga a TV, vamos orar junto, eu ajudo vocês em oração, vocês me ajudam também, para nós ficar livre disso aqui, irmão. Para nós ficar livre disso aqui, é bom, é tecnológico, é maravilhoso, mas agora, irmão, pelo amor de Deus, está tomando o lugar das pessoas mais importantes da nossa vida, e isso aqui, amanhã ou depois eu já jogo fora e compro um novo, porque ficou desatualizado, mas a família não se joga fora, e a família quando se perde é para sempre, irmão. Por isso que nós temos que lutar pela nossa casa. O inimigo descobriu que não adiantava ele bater de frente, que aí nós ia resistir ele, então ele inventou coisas. Não estou dizendo que ele inventou o celular, mas ele inventou maneira de nos prender a algumas coisas, e aí tem família sendo destruída, casais, adultérios, irmão, por causa de WhatsApp, por causa de quantos casais que eu já sentei e aconselhei qual era o problema, o marido conversando com outras mulheres no WhatsApp, a mulher conversando com o homem, tentando sarar carência fora do casamento. Carência se resolve no casamento, irmão. Ou no mais com uma pessoa do mesmo sexo.
Eu costumo dizer, quando eu dou curso para liderança lá, em alguns, eu falo para os irmãos, tem obreiro, irmão, ou pessoas que estão na frente, que aí vem a irmã querendo falar, mandando mensagem, ô pastor, eu estou passando um problema, eu estou tão carente e tudo, e eu ensino os irmãos, mandou para o pastor, fala, tá bom, irmã, eu vou te ajudar, eu vou chamar a minha esposa, e junto nós vamos trabalhar, porque homem sozinho não trata carência de mulher, mulher não trata carência de homem. Se for casado, você tem o marido e a mulher, para você resolver. Pastor, mas meu casamento não está bem. Então peça ajuda antes que o diabo destrua, meu irmão. O negócio está indo para o fundo do poço e você está deixando. Casamento, irmão, apesar que o divórcio virou moda, não é certo perante a palavra de Deus. Pastor, então você está jogando pedra em mim. E o que vai ser de mim? Irmão, a Bíblia não diz que divórcio não tem perdão. A Bíblia não trata divórcio como algo sem perdão. Se tem alguém aqui que já teve um casamento fracassado e refez o seu casamento, esquece o passado e toca a sua vida com Jesus agora. Só que uma coisa eu te digo, errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Não brinca com Deus não, porque esse negócio, casei não deu certo, 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 aí daqui a pouco você cai lá no buraco e vai para o inferno, porque apesar de ser um pecado que não é pecado sem perdão, mas brincar com essas coisas vai te levar ao inferno. Se houve um problema no seu casamento, divorciou e casou de novo, fica fiel até a morte nesse que você tem, resolve a tua vida, Jesus te perdoa e toca a tua vida, mas não fica pulando achando que toda hora que você vier, Deus está abraçando, que não é assim não. A medida do amor de Deus também é do juízo dele. O tanto que ele te ama, é o tanto que ele vai vir com o julgamento naquele grande dia. Então nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Aprender a resolver o problema do casamento, o problema da família. Irmão, não crie uma guerra na sua casa, tenha paz. Como que é a tua casa? Quando você larga do serviço, a sua vontade é de correr para dentro de casa ou é de passar em qualquer outro lugar antes de ir para casa? Porque a nossa casa, irmão, tem que ser um pedaço do céu. Tem que ser um pedaço do céu. Tem que ser o nosso refúgio na hora que você está cansado. Tem que ser o lugar de alegria na sua tristeza. Tem que ser o lugar para você recuperar a sua saúde. Tem que ser o lugar para você chegar lá abalado e sair renovado. A casa tem que renovar. A casa tem que renovar a gente, uma família, a esposa. Quando eu chego lá meio borocochô lá dentro de casa, a esposa chega, aí eu tô assim, mas vai dar certo, Deus vai cuidar, irmão, é isso, é renovar, é diálogo. Quando ela chega meio assim, fala, mas vai dar certo, né? Deus vai cuidar de nós, Deus está cuidando, Deus vai fazer alguma coisa para nós, o negócio vai dar certo, e Jesus vai abençoar a gente, e nós vamos, por quê, irmão? Sabe por que nós temos que criar esse vínculo emocional forte? Por quê? Porque a Bíblia fala lá em Efésios, quando Paulo manda nós revestirmos da armadura de Deus, o que ele fala? Para que quando o dia mau chegar, podeis resistir. O dia mau chega para todo mundo, irmão. Você repreendendo ou não repreendendo, ele vai chegar. Pode fazer campanha, chamar as irmãs de oração, chamar o pastor, ficar lá o dia inteiro na sua casa. O dia mau vai chegar. Pode ser em forma de uma doença, que eu tenho certeza que alguns irmãos aqui já passaram, com você mesmo, ou com um ente querido, alguma luta. Eu confesso para os irmãos que em outubro do ano passado eu passei uma luta muito grande, irmão. Sofri, chorei, cheguei a me desesperar, eu fui vítima de um golpe. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, para trabalhar no funcionário, que eu passei no concurso do Estado, eu fui ser professor. Quando eu saí, eu recebi fundo de garantia, recebi um dinheirinho bom, e aí eu queria comprar um carrinho dos meus sonhos. Caí num golpe, irmãos. Tudo certo, veio documento, registramos em cartório, tudo bonitinho. Passou em 2 despachantes, estava tudo ok. Passou 9 meses, o carro era clonado. Irmão do céu, você não tem noção do que eu passei, que a minha esposa passou. Ela que estava dirigindo quando eles pegou, foi presa, tive que pagar fiança, humilhação, passar a noite na delegacia. Irmãos, foi muito choro, muita lágrima, e muita tristeza. O dia mau chegou lá em casa.
E nós passamos por um momento, perdi tudo, perdi o dia. O que eu trabalhei 23 anos foi embora, porque eu perdi no carro, porque o carro era clonado, levou o carro. Eu fui falar, mas e quem me passou? Não tem jeito de pegar não, isso aí já foi para uma conta, para outra, não pega mais não. Então eu perdi dinheiro, perdi carro, perdi, assim, a graça, aquilo ali saiu no jornal da cidade. Foi muita tristeza, irmão. Mas aí eu aprendi uma coisa, quando a gente vai lendo a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que firmar os nossos laços, irmão, porque o dia mal chega. Talvez isso nunca vai acontecer com você, que Deus abençoe, que nunca aconteça. Mas, irmão, nós não estamos livres do dia mal. O dia mal chega. Nós precisamos firmar. E onde a gente vai ter apoio? O pastor pode ir na sua casa orar? Pode. Ele pode fazer uma campanha de oração por você? Pode. Ele pode ir lá e te dar um abraço amigo? Pode. Mas o pastor também tem família, ele tem esposa, deve ter filho. Ele tem uma vida, ele também adoece, a esposa adoece, o filho adoece, também o dia mal chega na casa dele, e na hora que o dia mal bate na nossa casa, o que vai nos manter de pé é a nossa família, é a nossa família. Por isso, irmão, eu até estava mexendo lá em casa, eu achei um quadro que eu vou pregar num quartinho que eu estou fazendo para mim lá, tá assim, quando tiver tudo ruim, ore, quando tiver tudo bem, continue orando. Eu acredito em depósito no céu, irmão. Eu acredito. Por quê? Porque nesse momento que eu passei, eu deitava na cama e só chorava. E eu não conseguia orar. Mas por isso que está bem na sua casa hoje, irmão. Está tudo bem lá? Tá, então ora bastante. Porque o dia que o dia mal vier, você vai ter depósito no céu. Quando as palavras não sair, já tem coisa guardada lá no céu para a providência de Deus para a tua vida. Aleluia! Então as questões emocionais nós temos que trabalhar, e ela é muito fácil, irmão. Converse, é só conversar. Antigamente nós íamos para uma pizzaria com os amigos, sentava todo mundo lá, era até de ver todo mundo querendo falar mais alto que o outro. Hoje nós vamos para a pizzaria, está todo mundo assim, como é que foi? Foi bom, né? Está conversando com alguém lá no Japão e não conversa com quem está do seu lado. Nós temos que lutar, irmão, cuidado com essa questão emocional. E aí, depois, Paulo está dizendo, para nossas necessidades espirituais, física, emocional e espiritual. A espiritual, ele está falando o quê, irmão? Tem que ter oração dentro de casa. Tem que ter Bíblia. Cuidado, o que você está pondo seus filhos para assistir na televisão e você não põe ele para ler Bíblia, você não põe ele para ver um desenho que exalta a Deus, você não põe música. Tem crente até hoje ouvindo música secular. Ah, pastor, é pecado? Eu não vou dizer que é pecado, irmão. Tem umas que fala da natureza, nem estou sendo radical nesse sentido não, mas irmão, as músicas que estão pondo hoje por aí, o nosso tempo já é tão precioso. Ô, irmão, aproveita o seu tempo para alguma coisa que engrandeça a Deus. Eu nem estou dizendo que é pecado se ouvir uma música. Tem até música secular, que é até melhor, que até umas cristãs tem por aí. Mas, irmão, se nós pudermos, é igual eu estou dizendo, eu queria ler um livro de romance de Clarice Lispector. Posso ler? Não é que é pecado, irmão, até pode, a não ser, mas assim, o nosso tempo já está tão reduzido, está tão pequenininho, está tão difícil. Então na hora que você der vontade de ler, lê logo a fonte inesgotável, lê logo aquilo que nunca vai acabar, nunca vai ficar desatualizada, não vai ficar para trás. Não é pecado, eu não estou proibindo, eu só estou dizendo que assim, é igual eu, às vezes eu chego lá na escola, os professores estão lá, você leu aquele livro? Eu falei, não li não. Mas você não, meu filho, meu tempo é tão pouco, quando eu paro para ler, tem que ser algo focado. Então quando eu paro, irmão, quando eu paro, o meu tempinho para ler, eu não vou ler Larissa, porque eu respeito ela, Machado, já são ótimos escritores, tem textos lindos, mas irmão, já está tão resumido. Aproveite cada pedacinho da sua vida e coloca Jesus na tua casa, na tua família, no teu coração. Coloca Jesus em tudo, meu irmão. Então vai ligar um radinho lá, pelo amor de Deus, eu só um tempinho, eu tenho meia horinha para ouvir um radinho. Então já joga lá numa melodia e ouve lá uns louvor, joga lá numa rádio evangélica que vai falar alguma coisa de Deus. Eu tenho tempo de ler, lê alguma coisinha que vai engrandecer o nome de Jesus. Enche a tua casa da presença de Deus. Necessidades espirituais, irmãos. Sabe por quê? Tem gente aqui que tem filho desviado. Tem pessoas da família que estão fora da igreja. Eu tenho uma filha, hoje a mais nova veio comigo, mas eu tenho uma mais velha. Minha mais velha tem 18 anos. A minha filha mais velha, irmão, passou um momento meio
turbulenta, aquele negócio que fica, que graças a Deus não chegou a desviar, mas também não estava bem na igreja, ficou aquele negócio meia pedra, meio tijolo. Aí um dia eu resolvi, porque de vez em quando eu converso com o diabo. Pastor, que coisa horrorosa, conversa, mas até Jesus conversou com ele, eu não vou falar. Só que eu não converso negociando nada com ele, né? Eu só mostro o lugar dele. Eu dobro o meu joelho e falo, Satanás, você está tentando destruir a vida da minha filha, você está querendo levar minha filha para o mundo, ó. Aqui, ó, com quem que você vai brigar? Eu falo com ele, falo aqui, com quem que você está achando o quê? Enquanto eu tiver joelho, meu filho, a briga é ferrenha, você se prepara. Você se prepara. Enquanto tiver joelho, mas se acontecer assim, eu perder as pernas, não tem problema, eu meto a boca no pó, mas que eu não perca a minha família para o diabo, isso eu não perco. Ele tem que saber o lugar dele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já nos diz lá em Coríntios que nós somos mais do que vencedores. O que é isso, irmão? Vencedor já ficou para trás de nós já estamos avante, nós já estamos além. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu sou vencedor porque eu sou bom? Não. Eu sou vencedor porque eu sou muito crente? Não. Eu sou vencedor porque eu sou perfeito? Não. Eu sou vencedor porque o Todo-Poderoso conquistou a vitória para a minha vida e para a tua vida. Então a minha família está abençoada, não é porque eu sou bonzão, é porque o bonzão mora lá na minha casa, Jesus Cristo de Nazaré. A gente já é mais do que vencedor, não é porque nós que somos valentão, porque o valente dos valentes está lá na minha casa e na tua casa. Necessidades espirituais, enche a tua casa da presença de Deus, enche a tua casa. Irmão, nós precisamos respirar Deus, é o dia inteiro, é Jesus, é Jesus e é Jesus. Não, pastor, mas isso não é fanatismo, não. Irmão, quem dera se nós voltássemos em algum aspecto no tempo do fanatismo. Nós ficamos muito moderninhos, muito bonitinhos. Tem hora que nós temos que dar uma loucura. O povo conhecia nós como um povo doido, esses crentes é tudo doido, e agora eles já conhecem a gente como normal. Nós temos que voltar a ser doido. Jesus está precisando de doido na presença dele. É aquele que ora, é aquele que busca, é aquele que fala de Jesus, é aquele que quando o povo fala, como é que o governo está ruim, né? Ou o governo está bom. Eu falei, não sei, porque quem cuida de mim é Jesus Cristo de Nazaré. Governo A ou B não vai resolver na minha vida, nenhum deles levou comida para minha casa, quem põe comida na minha mesa é Jesus Cristo de Nazaré. É igual o dia que eu falei lá, numa época que deu uma seca, aí lá em Viçosa secou tudo, racionamento. Gente, o negócio está ficando feio. Os crentes, vai faltar até água. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, que vai faltar água? Qual que é o Deus que nós serve? O nosso Deus faz botar água da rocha, mas sem água o povo dele não fica. Quem cuida de você garante, irmão, garante o sustento, garante a prosperidade. Enche a tua casa da presença. Aleluia. Você tem que cuidar da sua família, porque senão você nega a fé. Não cuidar da família é agir de forma contrária aos princípios do cristianismo. A Bíblia deixa claro, mas você nega a fé. Aí o que acontece quando a gente não cuida da nossa casa? Nós estamos fingindo de ser crente, nós estamos brincando de ser crente. Isso é brincadeira, irmão, isso não é brincadeira. E aí depois ele fala, isso que é difícil, pior do que um incrédulo ou um descrente. Enfatiza a gravidade de negligenciar a família. Quem não cuida da família fracassa na fé e também se coloca em uma posição inferior a um descrente, que no mínimo cuida da sua família. O que Paulo fala que é pior do que um descrente? Porque tem descrente, porque a pessoa não é cristã e ele cuida muito bem da tua casa. Você quer um exemplo clássico? Os nossos avós, bisavós. Talvez o seu avô, o seu bisavô não foi crente, mas era uma pessoa honesta, era uma pessoa que levantava cedo e trabalhava. Antigamente tinha negócio de assinar promissória, fazer contrato em cartório. Naquela época um homem pegava na mão do outro, está combinado, pegava na mão, acabou. Aquele aperto de mão valia a vida dele. Valia a vida dele, não tinha aquele aperto de mão de dizer, eu morro, mas eu pago a minha dívida, eu cumpro o que foi combinado. Aqueles homens da mão, suava, saía sangue da mão, mas ele levava o pão para a mesa. Então Paulo está dizendo isso, até os incrédulos têm noção do que é cuidar bem da sua família, não deixa faltar, como vocês que servem a Deus, deixa isso acontecer. Talvez, irmão, não é a mensagem avivada que os irmãos queriam ouvir.
E eu vi que os irmãos são avivados. Me chama aqui outra vez para um tema mais assim gostosinho para nós. Os irmãos gostam, eu já percebi. Falei, opa, o povo aqui é abençoado mesmo. Eu já percebi. Só o pouquinho que eu falei que os irmãos, eu falei, opa, o povo é nós. É nós. Mas hoje, irmão, nós precisamos entender. Eu quero trazer esse esclarecimento. Cuida, sabe por quê? Porque se você cuidar da sua família, é aí que nós vamos poder ficar mais animados ainda. Quando alguém falar alguma coisa, meu filho, aqui é só festa. Aqui a casa está uma benção, a família está uma benção. Vida financeira, eu não tenho tudo que quero, mas tem tudo que preciso, porque Deus está cuidando. Ele está prosperando. Aqui está tudo bem. E se tiver alguma coisa má, eu faço igual aquele hino. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Então eu vou exaltar Ele, não importa o que está acontecendo. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Porque a vontade de ser crente, nós não damos glória só como tudo está bem. Quando está mal, nós dá glória também. Se está doendo alguma coisa, nós dá glória também. Se está difícil alguma coisa lá em casa, a gente chega aqui, tem hora que a gente chora e dá glória, e fala língua estranha, mistura o negócio tudo. Mas o importante é o quê? É nós estarmos na presença de Deus. É o que eu sempre digo, irmão, se possível, corra no caminho, ande no caminho. Pare no caminho, senta no caminho, agacha no caminho, deita no caminho, mas não saia do caminho. Mas não saia do caminho. O mundo descarta, família, mas temos que priorizar investir tempo para a família, energia, cuidado. Aí eu vou até falar em questão da igreja. Por quê? Quais são a regra? Deus, família e depois igreja. Primeiro é Deus, irmão. Se você amar sua esposa mais do que Deus, está errado. Aí eu amo tanto meu filho, minha filha, meu dondozinho, meu queridinho do coração. Está amando mais do que Deus? Está errado. Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com toda a sua mente, seu coração, sua força. Nada pode ser maior do que Jesus na sua vida. Para quem gosta de missão, há pouco tempo atrás, eles prenderam uma família de missionários nesses países muçulmanos, e aí pôs lá o marido, a mulher e 2 filhos, crianças. E o cara os muçulmanos chegou com a arma na cabeça do homem e falou, nega esse Jesus que senão mata você. Eu falei, não nega. Aí o que ele fez? Apontou para a filha mais nova, uma menininha, devia ter uns 5, 6 anos. Nega que senão a gente mata. Aí ele começou a chorar, isso é fato verídico, tá, irmão? É porque nós não vivemos essa realidade. Brasil é mamão com açúcar. Aqui, sabe quais são os nossos problemas? Que nós queremos mais dinheiro, que nós queremos que tudo... Mas ninguém sofre aqui por amor ao evangelho. Brasil é maravilha. Aí ele virou para a filha dele e falou, filha, perdoa o papai. Eu te amo, mas eu não posso negar Jesus. E aí, irmão, você pensa que a história teve final feliz? Não, ele atirou na menina e matou ela. Aí virou para o menininho, já devia ter uns 8 anos. Nega que senão eu mato ele. A mesma coisa, a mulher em pranto, ele olhou e falou assim, meu filho, perdoa o papai, eu te amo, mas eu não posso negar Jesus. E o homem atirou no menino e matou. Virou para a esposa, nega, olhou para a esposa, ela já chorando, mas também firme. Ele virou para a mesma coisa, amor, você sabe que eu te amo, você me perdoa, mas eu não posso negar Jesus. Deu um tiro na mulher. E aí, por fim, virou para ele. Ele já tinha perdido os filhos e a mulher. A vida dele era o mínimo nesse momento, né? E atiraram e mataram ele. O final foi isso. A família inteira morreu com um tiro. Mas não negaram. Jesus tem que ser acima de tudo, irmão. Eu sei que nós, no Brasil, nem está preparado para esse tipo de coisa. Mas Jesus tem que ser acima de tudo. Depois de Deus, Jesus acima de tudo, família. Família, irmão. A família tem que estar acima da igreja. Tem gente que morre pela igreja, mas não dá uma gota de suor pela família. Cuidado, irmão. Tem que balancear esse negócio aí. Esses dias eu fiz uma crítica lá na Assembleia de Deus sobre isso. Fui dar um encontro de varões e eu falei sobre isso. Cuidado. Por quê? Como que é na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus não para, não. Vocês não contam isso para ninguém, não, tá, irmão? Conta não, é só entre nós aqui. Não para, não. A Assembleia de Deus tem escola dominical domingo de manhã, aí tem culto à noite. Aí segunda-feira tem campanha de oração nos lar, terça-feira tem ensaio e oração no departamento feminino, quarta-feira tem culto, quinta-feira tem ar livre, evangelismo, alguma coisa, sexta-feira tem culto de novo, aí sábado tem um evento, um congresso, uma festa, um encontro, alguma coisa, e domingo. Aí eu falei, gente, que dia que nós ficamos em casa com a família? Que dia que sai com a família? Se eu estou todo dia na igreja? Cuidado, irmão.
Família está acima da igreja. É importante nós estar aqui? É lógico que está. É importante atender a agenda da igreja, igual o pastor passou para os irmãos aqui? É lógico que é. Mas os irmãos precisam entender que você precisa de tempo à sua casa e tempo à sua família. Tem que ter tempo à esposa. Você tem que ter tempo para cuidar das carências emocionais dela. Irmã, você tem que ter tempo às carências emocionais dele. Esse homem está bem abastecido, irmão, está bem nutrido. As necessidades dele estão sendo atendidas. Vocês sabem do que eu estou falando, só não vou abrir porque não é estudo para casal. Está tudo sendo bem atendido, irmão. Quando o inimigo mandar lá um prato de lentilha, eu falei, meu filho, tem picanha lá em casa, não liga por isso não. O negócio lá em casa está bom. Porque quem está abastecido em casa, quem come bem em casa, não fica sentindo fome lá no mundo. A não ser quando é desvio de caráter, aí é glutonaria, desvio de caráter. Aí é outro problema, ele precisa melhorar com Jesus. Mas a família, irmão, cuida seus filhos, abraça sua casa, sua família. E por último, irmão, igreja. Depois é a igreja. Mas a igreja é importante também, tá? Sirva ao Senhor, faça a obra de Deus, porque Deus conta conosco. Essa obra aqui não pode parar, não. Cuidado para nós não dizer, porque lá em Viçosa eu ensinei tanto essa questão de família, que o povo inverteu, então agora é lazer com a família. Aí não vem na igreja mais não. O problema é esse, né? Mas é difícil nós equilibrar, né? Por isso que Deus falou com Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, é aqui, ó. Porque ora a gente quer ser crente, mas só igreja. Aí quando a gente descobre lazer, agora é só lazer, nós vamos para o outro lado. E não, mano, ó, é o centro, ó, é dividir. Deus acima de tudo, Ele tem que ser todo o nosso amor e toda a nossa vida. Família e igreja. A família tem seu lugar e a igreja tem o seu lugar. Amém? Com a permissão do pastor dessa igreja, posso pedir à igreja para se colocar de pé? Meu tempo estourou. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria, se possível, com a permissão do pastor. Não sei se é possível, porque a igreja está bem cheia. Mas será que a gente consegue reunir a família? Quem é família que está aqui? Você consegue ficar do lado, marido e mulher, os filhos que tiver? Eu sei que as crianças estão lá, deixa elas lá, porque Jesus está trabalhando a vida delas lá. Mas aqui nós vamos orar por elas também. Mas se tiver família, você consegue juntar quem está aqui? Sai do seu lugar, se tiver alguém da sua família, procura essa pessoa, abraça. Ah, pastor, não tem ninguém da minha família aqui, o que eu faço? Então junta com o irmão aí, porque nós somos família de Deus também. Junta aí, tem família aí, irmão? Junta aí a sua família. Junta aí a sua casa, junta aí a sua família, todo mundo sai do seu lugar. Se tiver alguém da sua casa aí, sai do seu lugar e junta com ele. Se não tiver, não deixa ninguém sozinho não. Aqui nós não abandona ninguém não. Aqui a igreja é a família de Deus. Se tiver alguém sozinho, junta ele aí. Junta ele, vem cá, irmão. Se não tem ninguém da sua casa, você é a minha casa hoje. Vem aqui, vamos ficar junto. Aleluia. Amém? Estamos todo mundo junto? Então eu queria que nesse momento, irmão, a gente orasse. Sabe por quê? Sabe essa pessoa que está do seu lado? É a pessoa mais importante que você tem na sua vida. É o que Deus te deu, e Deus não errou quando te deu não, tá, irmão? Deus não faz nada errado não. É a pessoa mais especial. Uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos, eu falo com eles, ó, respeita para isso. Então, falei, sabe por quê? Porque geralmente nós ferimos as pessoas que nós mais amamos. Você já percebeu? Por exemplo, se você amanhecer num dia muito ruim, você sai de casa, você não chega no serviço dando patada no patrão, você engole seco, você está mal, mas você engole seu patrão, os outros. Você não chega na igreja dando patada no pastor e todo mundo, ou o pastor não chega dando patada. Por quê? Porque a gente engole o que está ruim, né? Dá aquele sorrisinho, vai melhorar. Mas quando chega em casa, a gente fala com a esposa de qualquer maneira, fala com os filhos de qualquer maneira, fala com, não estou bem hoje não, conversa comigo. Mas por que, irmão, que nós vamos ferir quem nós mais amamos? Por isso, irmão, que a terapia de Jesus é essa. Deu algum problema? Resolva. Paulo vai admitir, nem dormir irado, nem nada. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Então nós precisamos resolver isso aí. Então é o momento de nós orarmos com essa pessoa que nós mais amamos aqui. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Nessa noite, ó Deus, eu me coloco na tua presença, diante da tua face, para entregar o teu povo, meu Deus, a tua igreja, lavada e comprada com teu sangue, que está aqui, meu Deus, reunida nesse congresso de família. Ó Deus, os louvores foram entoados, ó Deus, aqui a tua palavra foi pregada, e eu sei que ela veio do Senhor, ó Pai. Eu sei, meu Deus, que alguém foi alcançado pelo poder da tua palavra, e eu te peço, meu Deus, abençoa cada lar aqui representado, cada família. Eu sei, ó Deus, que as nossas famílias não são perfeitas, eu sei que há problemas, eu sei que tem hora, ó Pai, que há desacordo, tem hora que ferimos uns aos outros, que entristecemos uns aos outros, tem hora, meu Deus, que dá vontade até de desistir, mas Pai, é a família que o Senhor nos deu, e nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos deu. Abençoa este homem que é pai, que é marido, toma a vida desse homem nas tuas mãos, meu Deus, que ele governe bem a tua casa, que ele ame a tua esposa, que ele cuide dos teus filhos, que ele supra as carências, ó Pai, físicas, emocionais e espirituais. Meu Deus, essa mulher que é esposa, que é mãe, que ela cuide da sua casa, do seu marido, dos teus filhos, que ela supra também, ó Deus, as necessidades dessa família, meu Deus amado, os nossos filhos, aquele que é rapaz, que é moça, que eles respeitem os pais, que eles honrem os seus pais e as suas mães, que eles cuidem e que seja uma família abençoada. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna contra a nossa casa, contra a nossa família. Todo espírito de adultério cai por terra agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos. Se esse espírito tem sondado casamentos aqui, vai cair por terra agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos isso no meio dos lares, nós não aceitamos isso no meio das famílias. Todo espírito de adultério, de traição, cai por terra em nome de Jesus. Livra esse homem desse mal, livra essa mulher desse mal. Guarda os nossos casamentos, Senhor, guarda as famílias, meu Deus. Livra, Senhor, da pornografia, livra, Senhor, da discórdia, livra, Senhor, do mal. Os filhos, livra nossos filhos das drogas, da bebida, do sexo desenfreado. Meu Deus, livra a nossa casa, guarda a nossa casa, Senhor. Meu Pai, eu te peço, cobre o nosso lar com teu sangue, assim como aquele dia lá em Moisés, ó Pai, quando passou e viu o sangue nos umbrais da porta, aquela casa foi poupada. Passa o teu sangue sobre a nossa família, poupa a nossa casa, Jesus, poupa a nossa família do mal. Aquilo que o inimigo está planejando contra nós, cai por terra em nome de Jesus. Sustenta essas casas, sustenta essas famílias, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a nossa casa para o céu, Jesus, a levar nossa família para o céu, meu Deus. Se nós não pudermos ganhar o mundo inteiro, nos ajude a ganhar pelo menos a nossa casa, pelo menos a nossa família. Abençoa essa casa, prospera, dê o pão de cada dia, dê saúde, abençoa os filhos, profissionalmente, os nossos sonhos. Meu Deus, cuida, porque o teu povo está aqui e clama pelo Senhor. Eu sei, Jesus, que nós não merecemos nada, mas o Senhor nunca nos deu alguma coisa porque merecíamos, porque nunca fomos dignos de nada. Mas o teu amor faz por nós o que ninguém pode fazer. Então abençoa cada casa e cada família, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro a vitória sobre cada casa e sobre cada família, em nome de Jesus. Quem acredita nisso, diga amém. Então agora dá um abraço bem apertado nessa pessoa aí que você ama. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus negócios, que Deus abençoe a tua vida financeira, que Deus abençoe a tua vida espiritual, que Deus abençoe toda